O livro de Enoque, Primeira Enoque, capítulo 26. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Lá igualmente eu vi uma montanha santa e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente vi ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e dividindo-se as duas uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores havia um desfiladeiro profundo. Outro desfiladeiro, também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos desfiladeiros eram estreitos, de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os desfiladeiros, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. Capítulo 27. Então eu falei: para que serve esta terra abençoada, repleta de árvores, e para que estes desfiladeiros malditos no meio dela? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que com a sua boca proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias realizar-se-á o espetáculo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. Capítulo 28. Dali eu fui na direção do oriente até o meio das montanhas do deserto. Lá eu vi uma estepe. Era um lugar solitário, mas palmilhado de árvores e vegetação, e dos pontos altos jorrava água. Esta fluía na direção noroeste como um rico manancial de águas e formava nuvens e orvalho que se levantavam de todos os lados. Capítulo 29. Dali eu fui para um outro lugar do deserto e aproximei-me do lado oriental daquelas montanhas. Lá eu vi plantas aromáticas que reacendiam a incenso e mirra, e elas pareciam-se com a amendoeira. Capítulo 30. Então eu fui mais adiante para o oriente e vi um outro sítio muito grande com águas que se precipitavam nos despenhadeiros. Ali havia uma árvore cuja aparência era de planta aromática semelhante à almécega. À beira daqueles vales eu vi a caneleira odorosa. Então eu fui ainda mais adiante para o leste. Capítulo 31. Eu vi outras montanhas, sobre elas havia bosques de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas eu vi outra ao leste da região, sobre ela havia plantas de aloés, e todas as demais árvores gotejavam resina semelhantemente às amendoeiras. Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de olores. Capítulo 32. Por sobre as montanhas ao nordeste vi 7 montes cheios de nardo precioso, almécegas nela e pimenta. Dali transportei-me por sobre os cumes de todas essas montanhas na direção oriental da terra. Passei pelo mar da Eritreia e depois, afastando-me dele, sobreviei o Zotiel. Então cheguei ao jardim da justiça e vi, dentre as demais plantas, muitas e grandes árvores que ali cresciam.
e elas eram aromáticas, muito bonitas, altas e majestosas. Entre estas encontrava-se a árvore da sabedoria, de cujo fruto comem os santos e alcançam grande sapiência. Essa árvore, pela sua fronde, assemelhava-se ao pinheiro, sua folhagem parecida com o da alfarrobeira. O seu fruto é tão delicioso quanto as uvas de vinho, e o seu perfume é percebido a grande distância. Então eu exclamei: como é bela esta árvore e como é agradável o seu aspecto! Respondeu-me o santo anjo Rafael, que estava comigo, e disse: esta é a árvore da sabedoria, da qual o teu antigo pai e tua antiga mãe comeram antes do teu tempo. Com isso eles conheceram o saber, os seus olhos se abriram e eles reconheceram que estavam nus. Então eles foram expulsos do paraíso. Capítulo 33. Dali eu fui mais em frente até os confins da terra. Lá eu vi animais de grande porte, todos diferentes uns dos outros. Também pássaros que divergiam na aparência, beleza e voz igualmente diferentes uns dos outros. Mais ao leste de onde estavam esses animais eu vi os extremos da terra, sobre os quais repousa o céu da terra. Os portais do céu estavam abertos. Eu vi as estrelas do céu se aproximarem. Contei os portões por onde elas apareciam, anotei a saída de todas, e em relação a todas anotei especialmente o número, o nome, as conexões, as posições, os períodos e meses, tudo segundo me mostrava o anjo Uriel, que estava comigo. Ele mostrava-me tudo, transcrevendo ao mesmo tempo, transcreveu para mim o nome de cada uma e suas leis, bem como as suas acompanhantes. Capítulo 34. Dali segui na direção do norte, aos confins da terra. Lá eu presenciei um grande e majestoso prodígio nos extremos do mundo. Vi 3 portais celestes abertos, através de cada um deles procedem ventos do norte. Quando sopram, vem o frio, o granizo, a geada e a neve, o orvalho e a chuva. De um dos portais eles sopram favoravelmente, quando, porém, sopram dos outros 2 é com violência, e soprando com violência eles espalham privações sobre a terra. Capítulo 35. Dali tomei o rumo do ocidente até os confins da terra. Nesse lugar vi 3 portões abertos, semelhantemente aos que vira no oriente, os mesmos portões com suas aberturas. Capítulo 36. Dali parti para o sul até os confins da terra. Lá vi 3 portões celestes abertos. Deles provêm os ventos do sul, assim como orvalho e chuva. Dali fui adiante na direção do oriente até os confins da terra. Lá vi abertas as 3 portas celestes orientais. Sobre elas havia portões pequenos. Através de cada um desses portões menores passam as estrelas do céu que caminham para o oriente nos seus cursos pré-estabelecidos. Nesse momento eu louvei o Senhor da Glória e a toda hora o louvo, por ter ele criado as obras grandes, magníficas e admiráveis, e por mostrar a magnitude da sua obra aos anjos, aos espíritos e aos homens, para que todos louvem a sua inteira criação, ao verem a força do seu poder e possam assim proclamar a grande obra das suas mãos e glorificar o Senhor por toda a eternidade.